Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que eu estiver entrando aí no teu aposento. E muito feliz, né? A gente está aqui em mais uma aula. Tá muito complicada a questão de tempo, mas assim, nós vamos conseguir terminar até semana que vem, em nome de Jesus, nosso livro, nossos estudos, e eu espero que vocês estejam realmente aprendendo, realmente buscando cada vez mais conhecimento, né? Entendendo o que está acontecendo, o que é ser um líder, o que é ser um mentor, por que todos nós dependemos e precisamos de um mentor, e tudo que Deus preparou para nós, porque se está escrito na palavra, é para nós seguirmos os exemplos, é para a gente aprender com a palavra. Então, vamos aprender. Bom, Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de vida, e nós pedimos a Ti que se assente conosco nessa aula, nos ensine, seja o nosso mestre, porque Tu é um mestre por excelência. E nós te agradecemos por tudo, pela vida e pelo privilégio de aprender sobre Ti e Te amar cada vez mais à medida que nós Te conhecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, esse assunto que a gente vai trabalhar hoje é muito interessante, que vai falar de falsos ensinos, né? Foi na época lá de Timóteo, a gente passou a última aula falando aí que Paulo dá a Timóteo uma missão muito séria, que ele, inclusive, nós vamos ver que ele vai fracassar, mas por enquanto a gente está falando sobre ele aceitar ir para Éfeso. Ele não queria ir, ele era tímido, ele, apesar dos seus 30 e poucos anos, ele ainda era um jovem, porque até 40 ainda era jovem naquela geração, e ele teve muito medo, porque era uma responsabilidade muito grande o que ele iria fazer. E realmente ele não consegue. O caráter dele, o perfil dele, não é o perfil de líder para aquela igreja, para os problemas que aquela igreja estava enfrentando. Eu creio que Deus prepara cada um de nós, né, para estar num lugar determinado. Por isso que a gente tem que ficar onde Deus nos plantou. Porque ali Deus sabe, não pode ser uma terra árida, difícil, né? Onde eu pastoreio pode ser um lugar dificílimo de se pastorear, mas é um lugar que Deus me plantou, então é porque Ele sabe que o meu caráter, que a minha personalidade, que o meu jeito se adapta bem a essa realidade, e através desse meu jeito Ele vai trabalhar em mim, Ele vai me usar como o braço dele, como a boca dele, né? Para que Ele possa chegar ao coração das pessoas. Então entenda muito bem isso, aonde Deus plantou, fica, deixa Ele te usar, por mais dificuldades que apareçam. Infelizmente não era o lugar certo para Timóteo, mas vamos ver aí o que acontece. Pega a sua Bíblia que a gente vai precisar dela aí. Bom, e a gente sabe que as pessoas naquele momento e também nos dias de hoje gostam de novidades. Então tudo que a igreja traz de novidade, as pessoas ficam, né, extasiadas, querem introduzir, querem curtir, querem fazer, querem viver. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a base da igreja não são as novidades que as pessoas ou que o mundo nos oferece. A base da igreja é se manter na sã doutrina, é se manter na palavra, é se manter naquilo que Jesus nos ensinou, deixou escrito para nós nesses 66 livros que compõem as Escrituras. Então a gente pode usar estratégias para ganhar almas, pode usar estratégias para fazer o reino crescer, isso é muito válido. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá estratégia. Nós estamos vivendo um tempo de grandes estratégias, né? Grandes novidades que nós estamos vivendo aí na nossa região, no nosso estado, no nosso Brasil inteiro, com a quadrangular, que é a semente que Deus plantou no coração da pastora Bianca, a Casa de Paz, ganhar almas, são estratégias vindas de Deus, que só acrescentam. Mas muitas vezes as novidades que chegam, que a gente quer fazer igual a fulano, a cicrano, a igreja tal, não são bem-vindas, porque fogem do ensino da sã doutrina. Então é isso que Paulo vai falar aí o tempo inteiro com Timóteo. Há uma preocupação grande de Paulo em relação a Timóteo, e ele vai mostrar para nós e para o próprio Timóteo naquele momento que nós precisamos aprender a discernir. Como é que eu aprendo a discernir? A conhecer o que é o que não é, o que é verdade e o que é mentira, né? Porque o diabo é um dissimulado, então ele engana com facilidade, ele quer imitar Deus em tudo e ele engana com facilidade. Mas como eu posso discernir o que vem de Deus e o que não vem? Primeiramente eu tenho que pedir ao Espírito Santo, porque Ele é que me capacita a discernir.
Ele é que me dá a visão de águia, Ele que me dá a visão além das aparências, Ele é que me mostra, me confirma, me testifica, entendeu? Que aquilo é do Senhor e aquilo não é do Senhor. Bom, nós vimos aí muitas perversões, falsificações do Evangelho, né? E vimos isso naquele tempo. Vamos ver aí de forma, uma omissão grosseira, né? Como ele diz aqui em Gálatas. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas 1. Eu tô com a minha Bíblia aqui toda marcadinha, já pra gente... Gálatas 1, 8 ao 9, que diz o seguinte: contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos foi pregado, do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Então, você já aprendeu a verdade, você conhece a palavra, você precisa conhecer a palavra, você precisa estudar a Bíblia todos os dias, você tem que separar um tempo. Ah, mas não tenho tempo. Tem que ter um tempo, porque se você não fizer isso, Deus pode te parar. Deus é dono do teu trabalho, Deus é dono da tua vida, de tudo, da tua saúde. Então, o bom é você obedecer a Ele. Tire um tempo para Ele, dê a primícia dEle. Seja de manhã, seja de noite, de tarde, a hora que você achar. Procure um lugar onde você possa estar todos os dias. Discipline a tua alma, o teu corpo, o teu espírito a ter um desejo de estar ardentemente naquele lugar todos os dias, naquela hora, e ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, e principalmente ler a palavra. Eu leio um capítulo da Bíblia por dia. Quando eu chego em Apocalipse, eu volto para Gênesis. Assim sucessivamente. A minha vida toda vai ser assim, porque é assim que eu aprendo a palavra de Deus. Né? A gente tem ajuda de livros, a gente tem ajuda de pregações, de pastores, mas a gente tem que ter a nossa intimidade, nossa relação com Deus. Então, quando ele fala que nós temos que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra, é justamente isso. Eu não posso confrontar com aquele que está mentindo se eu não conheço a verdade. Eu vou ser enganada. Então, eu preciso ter o conhecimento da verdade, para que quando vier a mentira, eu possa de cara identificar que é mentira. Tá? Essa é uma maneira de você discernir. E quem trouxer um evangelho diferente para você, maldito será, maldito é. Entendeu? Nós temos que entender isso. O líder, ele precisa estar sempre alerta, sempre, né, com um forte senso de cuidado. Eu tenho que saber, eu tenho que escutar, eu tenho que ver o que realmente está sendo ensinado, se aquilo está dentro da palavra, está em conformidade com aquilo que Jesus me ensinou e deixou para mim. Jesus é o nosso exemplo, não temos outro exemplo, não temos pastores, padres e bispos e apóstolos que sejam nosso exemplo, pessoas, irmãs. Não, o nosso exemplo é Jesus, porque Ele é o único perfeito. Então Ele é o único que pode nos ensinar. E Ele nos ensina como? Com a palavra. E a palavra faz o quê? Descreve, né? De Gênesis e Apocalipse, fala sobre Jesus, sobre a vida dele, sobre o plano perfeito de Deus e as promessas no Velho Testamento, o cumprimento nos Evangelhos e a espera da segunda vinda no decorrer das cartas, da caminhada de Paulo e do Apocalipse que vem nos revelar aquilo que está por vir. Então, nós temos que ter esse conhecimento da palavra, não para discutir Bíblia, mas para não permitir que heresias e mentiras e falsificações entrem na nossa igreja, na nossa casa, na nossa sala de aula, onde nós estivermos, tá? Aprendendo a palavra de Deus. Tem um texto aí na nossa revista que nós vamos ler. A única maneira de identificar o que é falso é conhecer a verdade. Não tem outro jeito. Se eu conheço, se eu manejo bem a palavra da verdade, eu vou saber quando alguém estiver inventando uma história que não é real, que não está nas Escrituras. A verdade de Deus está contida onde? Na sua palavra. Então, assim, a nossa teologia, ou seja, a nossa doutrina, aquilo que nós cremos e seguimos, né, deve ser coerente com o que a Bíblia diz. A menos que estejamos fundamentados na palavra, seremos suscetíveis a qualquer quantidade de falsos ensinos. Além de estar bem fundamentados, nós também devemos evitar qualquer pessoa que distorça as palavras da Bíblia para os seus próprios objetivos. E devemos confrontar e expor os falsos ensinos e falsos pregadores,
ou ensinadores, quando nos encontramos. Se é mentira, eu não posso aceitar para agradar fulaninho e cicraninho. Eu tenho que ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Um filho de Deus, uma pessoa que tem comunhão com o Pai, que tem intimidade com Deus e que fala aquilo que Deus manda e não aquilo que eu quero ou que alguém me falou, tá? Bom, nós temos visto, e o autor também fala que ele também tem ouvido afirmações que são verdadeiras ficções, né? Pastores pegam a Bíblia, vai pregar sobre Davi e Golias, Davi matando o leão e o urso, vai pregar com uma outra batalha, que a Bíblia diz, Josué, o sol para, e vai e inventa uma história, mistifica, ficção, mentira, que os filmes fazem. Deus não precisa disso. A palavra por si só, ela faz o que apraz a Deus, ela não volta para Ele vazia. Entendeu? O Espírito Santo é que vai, através da palavra que foi pregada, convencer aquele cidadão de que ele é um pecador e que precisa de Deus, do arrependimento. Não há outra forma. Deus não precisa de historinha. Eu não preciso enfeitar a história da Bíblia, Daniel na cova dos leões. Eu não preciso enfeitar isso para pregar o evangelho para ninguém. Eu posso falar aquilo que Deus manda eu falar. Seja Daniel, seja Oséias, seja falar de Oséias que casou com a prostituta, para mostrar que Deus nos ama e que nós traímos ele, adulteramos contra ele, mas ele está sempre ali disposto a nos pegar de volta. Entendeu? É muita coisa que Deus está falando na palavra e que nós precisamos falar na íntegra aquilo que Deus fala. Fazer teatro, ele fala aqui, que fica mais glamouroso, né? Misturar citações bíblicas, fantasias, alegorias. Gente, não tem que inventar. Eu tenho que pregar o que está na Bíblia. Se eu preciso de uma revelação mais profunda, eu vou buscar em Deus. O Espírito Santo vai falar comigo. Mas ele com certeza não vai sair daquilo que está escrito. Que Deus revelou e deixou claramente para nós. Bom, aí fala que as epístolas pastorais, as cartas que foram entregues aos pastores, aqueles que estavam liderando, combatem variados erros doutrinários. A preocupação de Paulo era isso, ele abria a igreja, deixava líderes, daqui a pouco esses líderes se contaminavam com mentiras, ou começavam a deixar o seu próprio eu, o seu próprio caráter, né, se sobrepujar ao homem de Deus, e começava a inventar história para encher a igreja, para agradar o povo, para fazia isso ou aquilo, inventava historinhas e coisinhas para trazer uma multidão para a igreja. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você pregue a palavra. E o Espírito Santo vai convencer aquele homem do pecado. Até porque ele já sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Ele já sabe quem é o joio e quem é o trigo. Eu não sei, mas ele sabe. Então o meu papel é falar para todo mundo. E o dele é salvar todos aqueles que quiserem a salvação. Bom, nessa epístola, nessa carta que Paulo escreve para Timóteo, é difícil identificar o erro ou os erros combatidos. Mas há algumas indicações. Pois havia quem quisesse ser mestre da lei, aquele que queria ser o bambambam, eu sei tudo, eu sei a Bíblia toda, eu conheço a Torá, né? Baseado em mitos e genealogias, levando o caso para outros heróis, outras coisas, entendeu? Histórias de famílias que não tem a ver com a palavra de Deus, ou hierarquias gnósticas. O gnosticismo, nós falamos já sobre isso, né? Reinava na igreja de Éfeso, aquela coisa maldita, aquela mentira, aquela alegoria que não é de Deus, colocada dentro do evangelho, dentro da palavra, querendo pegar a palavra e fazer misturas. Deus não tem misturas. Vamos abrir aí, 1 Timóteo 1, 4, o 4 e o 7. 1 Timóteo. Vamos lá, o versículo 4 diz assim: e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis. Está escrito porque acontecia. E acontece também nos dias de hoje. Que causam discórdia em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. Nós vivemos pela fé, não em cima de mentiras, de enganos, de sonhos mirabolantes. Nós vivemos pela fé. Cremos que vai acontecer o sobrenatural segundo a vontade de Deus. Aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala. E o versículo 7. E tentando ser mestres da lei,
Era o que aqueles homens queriam naquele momento em Éfeso. Quando não compreendem nem o que propalam, nem os assuntos sobre os quais fazem afirmações com tanta convicção, eles não conhecem a palavra. Senão eles não estariam mentindo, eles não são convertidos a Jesus, a palavra, a obra de Deus. Eles não entenderam o plano perfeito de Deus, que é mandar Jesus para salvar, para levar o homem, o ser humano, de volta para casa. Uma casa que Adão fechou as portas, mas que Jesus veio abrir a porta de volta. Aí ficam pregando coisas nessa terra, melhoras, dias melhores, futuros melhores nessa terra. Não existe isso. Existe sim, você está debaixo da potente mão do Altíssimo. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós vamos descansar na sombra de Deus. Nós estamos debaixo da potente mão de Deus. E vamos ter livramento, ter cura, ter aquilo que pedimos ao Pai em nome de Jesus, de acordo com a vontade dEle. Porque Ele não vai dar coisas que vai me destruir, que vai parecer bom aos meus olhos, mas Ele sabe que vai me levar para o abismo. Ele não vai me dar isso. Ele não vai realizar sonhos que vão me afastar do Evangelho. Ele vai realizar aquilo que Ele sabe que vai ser bom e produtivo na minha vida. E que eu vou glorificar o nome de Deus. Tá? Então, essas pessoas não são nem convertidas. Ouviram a palavra, se emocionaram, viram Paulo pregar, viram pessoas se converterem e acham que podem pegar, fazer uso dessa palavra para aparecer, para ensinar outras pessoas. Mas o que eles fazem? Como eles não têm o Espírito Santo, eles trazem mentiras para ensinar as pessoas, engano, tá? Isso é muito perigoso e nós temos que estar muito atentos a isso. Vamos ver também Tito 3,9. Tito 3,9 diz o que para nós? Evita. Peraí. Vou confirmar aqui. 3,9. Evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealógicas, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto essas contendas são vazias e sem valor. Não tem por que ficar discutindo. Não tem por que discussões. A palavra é essa. A lei foi dada para Moisés, para o povo de Israel. O povo não conseguiu cumprir esta lei. Mas Deus promete que vem um que vai cumprir esta lei no nosso lugar. E nós vamos seguir ele, as pisaduras dele. Fazer o que ele nos mandar fazer para glorificar o nome do Pai. E é Jesus Cristo que vem. Ele vem como judeu, ele cumpre, ele vai em todas as festas judaicas, porque todas as festas estão apontando para ele. Ele vem, realiza tudo que Deus falou através dos profetas, do salmista, de Moisés, de Josué. Tudo que foi falado por eles lá atrás, se cumpre em Jesus. Ele cumpre toda a palavra, todas as promessas. Ele é a realização, a parte material, a parte física da promessa. Cumpre. Porque só ele é capaz de cumprir, porque ele não pecou, porque ele é homem perfeito, foi homem perfeito, veio para ser um homem natural e foi esse homem perfeito até o final da história, certo? Então, ele conhece, sabia de onde vem, aliás, é o único que conhece o caminho de volta, porque só ele que veio de lá, né? Então, ele sabia do que estava falando. Agora, aqueles homens, aqueles que se dizem mestres, se diziam mestres ali, eles se emocionaram, levantaram a mão, foram chamados, estavam lá na frente da liderança, mas como eles não tinham uma vida de intimidade com Deus e nem manejavam bem a palavra, eles começam a procurar do lado de fora, nas mentiras, nos mitos, nas genealogias, famílias e essas coisas mais, para ensinar coisas erradas, fazendo uso da própria palavra. Tá? Então, esse era o principal problema que Paulo queria que Timóteo fosse lá resolver. Mas Paulo tinha dois processos. Vamos ver aqui. Timóteo conseguir ensinar aqueles homens que estavam se desvirtuando a voltar para o caminho e também precisava não se contaminar, não perder a boa consciência, a sã doutrina, não sair da palavra, continuar pregando e vivendo a palavra na sua origem. Bom, aí também temos a tendência ao ascetismo, que proibiu o casamento e a ingestão de certos alimentos. Olha que absurdo. Vamos ver aí 1 Timóteo 4,3, para confirmar esses acontecimentos.
1 Timóteo 4, 3. Muito bem. São líderes que proíbem o casamento. Como? Se o casamento é algo de Deus. Deus fez o casamento, criou a instituição casamento. Deus quer o homem e a mulher, um completando o outro, para formarem uma só carne. Porque o relacionamento de um casamento é o retrato, é a simbologia, a tipologia do que vai acontecer conosco. Porque Deus tem conosco relacionamento. E Ele quer intimidade igual a do casamento. Só que a intimidade do casamento é física, né? É corpo, carne. E com Jesus nós vamos ter a intimidade espiritual. Vamos ser um só com Ele. Entendeu? Vamos nos casar com Jesus. Como Deus sempre quis casar com Israel. Então, são líderes que proíbem o casamento. Já começa uma mentira enganosa aí. Ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Deus criou o alimento e nos deu e disse que nós poderíamos comer, que tudo que for consagrado, tudo que a gente der graças a Deus, nós podemos comer para nosso alimento. E esses homens vêm começar a falar, isso aqui não pode comer. Que isso é assim, isso faz mal, isso faz isso aqui, isso é maldito. Mentira, isso não ensina nada. Porque as pessoas que se envolviam nisso é aquelas que justamente não conheciam a verdade. A verdade não penetrou, foi só emoção. E eles estavam passando para outros essa grande mentira. E Paulo queria que isso fosse rebatido. Esse era o objetivo maior que Paulo tinha para com Timóteo ir lá e pregar essa verdade e convencer aquelas pessoas. E era a grande dificuldade de Timóteo, porque ele era tímido, ele não tinha aquele perfil de chegar lá entendeu? E fazer da forma que Paulo queria. Que Deus queria, não é verdade, né? Aqueles que diziam que a ressurreição já ocorrera, olha a outra mentira. Todo mundo já foi transformado, já ocorreu a ressurreição. Mentira! Nós estamos aguardando a trombeta tocar para que os mortos ressuscitem, sejam transformados. Jesus foi ressurreto. Jesus foi aquele que passou pela ressurreição. Ele foi o primeiro, foi a primícia, para que todos nós saibamos que nós vamos passar como Ele. Ele saiu do corpo físico para o corpo glorificado. Abriu mão da sua condição de Deus, não vai voltar mais àquela condição original, mas vai ter um corpo glorificado para poder habitar conosco em toda a eternidade. Entendeu? Então, aí vamos ver aí qual é a próxima referência que ele fala sobre isso. 1 Timóteo 1:20. Diz assim, entre esses, ele dá os nomes das pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa. Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Estavam brincando com fogo. Pegar a palavra de Deus e distorcer, ensinar coisas erradas para as pessoas. Essas pessoas não têm noção que estão brincando com fogo. Brincar com o Criador, contender com o Criador. Um caco querendo contender com o Criador. Você pode... Davi falava isso, né? Davi tinha essa preocupação. Eu posso cair na mão dos homens, que Deus me livre. Eu posso cair na mão do diabo, que Deus me livre. Mas cair na mão de Deus, quem vai me livrar? Ninguém. Não tem como, gente. Esses homens estão brincando com as coisas de Deus. E aí, Paulo dá o nome. Himeneu e Alexandre. Eu já entreguei a Satanás. Eles estão conscientes do que eles estão fazendo. Distorcendo a palavra enganosamente, porque não conseguiram viver uma vida na sã doutrina, não conseguiram ser cheios do Espírito Santo, ser conduzidos por Deus, e estão inventando coisas e enganando o povo. E muitos indo na onda deles, né? Bom, vamos continuar aí. Vamos ver também Timóteo 2,18. 2 Timóteo agora, 2,18. Eles se desviaram da verdade, proclamando que a ressurreição já aconteceu, e com isso corromperam a fé de alguns. Agora você vê, se Deus disse que Ele foi o único que ressuscitou dentre os mortos, porque até os que ressuscitaram,
todos morreram de novo. Lázaro, todos morreram de novo. A ressurreição para a eternidade, só Jesus passou. Venceu a morte, passou. Mas ele vai nos dar a condição de passarmos também, sermos transformados para recebermos o corpo glorificado. Mas isso ainda não aconteceu. Está lá em Tessalônica, muito claramente, que Paulo explica para aquela cidade que não aconteceu, que vai acontecer. E Paulo já morreu. E está aguardando, como nós, essa segunda vinda e essa ressurreição. Continuando. Outra coisa, admiração a um conhecimento assim falsamente chamado. Início da presença de ideias gnósticas, né? As malditas, o gnosticismo, né? Coisas inventadas por Satanás e colocadas na mente do homem, o homem recebendo e aceitando. Vamos ver aí 1 Timóteo 2,18. É o que nós acabamos de ler, né? 1 Timóteo 2,18, acabamos de ler aí. Agora 1 Timóteo 6,20. 1 Timóteo 6,20, que nos fala, Timóteo, Paulo falando para Timóteo, Timóteo, guarda o tesouro que te foi confiado, evitando as conversas inúteis e profanas, assim como as elucubrações sem fundamento, que muitos chamam de saber. Ensinam coisa que não tem fundamento algum, porque o que nós ensinamos de acordo com a palavra tem um fundamento. A Bíblia nos dá fundamentos. Por exemplo, nossa igreja está fundamentada, né? Até ouvimos isso no nosso trabalho aqui na região, no sábado, fundamentada em 4 pilares. A doutrina da nossa igreja, fundamentados, arraizados na pedra angular, né? E estamos fundamentados em 4 pilares, que é os evangelhos, que é as características de Jesus sendo manifestas para nós que estamos crendo na sua palavra. Mas isso está na Bíblia. Ninguém está inventando rosto de boi, rosto de homem, rosto de águia. Não foi a Aimee que inventou isso. Ela recebeu a revelação da palavra, está lá em Ezequiel. Ezequiel recebe de Deus isso. E está escrito na palavra. E a Aimee é levada a pregar nesta palavra e fundamentar essa igreja que nós estamos dentro dela, embutidas nela, que é a igreja quadrangular. Então temos um fundamento, não estamos inventando nada. Essas tendências ao erro podem ser detectadas em 1 Timóteo. Outros erros são frissados nas 2 outras epístolas pastorais. Alexandre era um causador de males e desconfortos para o apóstolo Paulo. Só vivia causando problemas para Paulo. Vamos ver aí, 2 Timóteo 4,14. 2 Timóteo 4,14. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Nós não temos que ser vingativos, não temos que querer o mal de ninguém, mas temos que entregar na mão de Deus, porque Deus é justo. Deus não vai deixar passar desapercebido. Paulo foi lá, lançou a semente, ganhou as almas, levou, né, ele e a sua equipe, levaram a palavra, aí aqueles que se convertem, alguns já têm aquela característica de líderes, são levantados, são ungidos, são colocados à frente da obra. Daqui a pouco Paulo vira as costas, começa a querer ser mais que Paulo, ensinar besteira, ensinar coisas que não tem nada a ver com a palavra, pegar a palavra e distorcer, e o povo ser enganado, que o povo se ilude com qualquer coisa. E aí Paulo fala, esses aí já entreguei para Satanás, porque eles sabem que estão fazendo errado e continuam fazendo errado. E o pior do que eles fazerem errado é eles enganarem outras pessoas, levarem outras pessoas. Então Timóteo tinha que estar lá naquele lugar. Paulo desejava isso, que Timóteo fosse lá para acabar com essa mentira, pregar a verdade, desmitificar, desmentir toda essa mentirada que estava sendo levantada na igreja de Éfeso, né? Mas era um trabalho muito árduo e muito difícil. Vamos lá. Como discernir os falsos ensinamentos? Aí está discernindo os falsos ensinamentos. Timóteo havia sido deixado em Éfeso, então ele foi para Éfeso para silenciar esses falsos ensinadores. Uma das obrigações dele ali era ser fiel. Ele não podia se deixar levar por aquelas mentiras.
Porque nós sabemos que o diabo é sujo. Ele não é feio, o pecado não é ruim, não tem gosto ruim. É muito gostoso e prazeroso para a nossa carne. E se nosso espírito não estiver alimentado, sustentado com a palavra, a nossa carne se sobressai. E se sobressair, ela vai dar ouvidos a essas coisas. Por isso que Paulo diz que ele esmurra a carne dele todos os dias. Tá? É uma batalha dentro de nós isso. E Timóteo tinha que se manter firme aquilo que ele conhecia, a palavra, desde menino. E vivendo experiências em cima de experiências com Paulo. Eu tinha ido para Tessalônica, eu tinha feito um trabalho de excelência lá, levando o evangelho do reino, edificando aquelas vidas, firmando, vendo que aquelas vidas aí continuavam na fé genuína e dar mais forças a elas através da palavra, porque só a palavra que aumenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Mas ali a história era outra. Mentiras estavam sendo pregadas em cima da palavra, distorcendo a palavra. Então ele tinha que desmentir isso, né? E ele, para isso, não podia ser iludido por aquelas pessoas, porque é perigoso. Por isso que a palavra diz assim: quem está de pé, cuide para não cair. Porque não tem pastor, não tem ninguém que não se iluda, que não caia nas artimanhas se não estiver firmado na palavra, se não estiver manejando a palavra todos os dias. É muito difícil. O inimigo tenta nos enganar de todas as formas, nos persuadir de todas as formas. Ele é mentiroso, ele é enganoso. Esse é o papel dele. Mas nós temos que estar com os olhos bem atentos e fitos em Jesus Cristo, no autor da nossa fé. Então Paulo tinha essa preocupação, porque Timóteo tinha que guardar e transmitir. Nem ele podia cair, nem deixar os outros continuar sendo enganados. Entendeu? E o verdadeiro líder cristão alicerça a sua vida e seus ensinamentos com a essência do evangelho. Por isso que eu tenho que conhecer a palavra e me alimentar dela todos os dias. Não adianta eu ler só quando vou pregar, fazer estudo só quando eu sou convidada para pregar. Não, amados, eu tenho que ler a palavra todos os dias. Você que está no seminário, você que está buscando conhecimento, não sei qual o propósito, qual o objetivo que Deus colocou no teu coração, mas você precisa manejar muito bem a palavra. Ser um obreiro que não tem do que se envergonhar. Ser um conhecedor da palavra. E quando eu falo conhecedor da palavra, não é gravar versículos, não. Que você pode gravar? Ótimo. Mas se você não gravar, mas manter a palavra dentro de você, o próprio Espírito vai trazer a tua memória, para que você ensine a outros a palavra verdadeira. Bom, não se faz um verdadeiro homem de Deus à margem dos princípios da palavra. Homem de Deus é aquele que tem a palavra no seu coração. É aquele que tem a palavra e que vive essa palavra e que ensina essa palavra. Todo verdadeiro líder do reino de Deus deve batalhar incansavelmente em prol da verdade. Eu não posso deixar que mentiras sejam pregadas. Eu sou a pastora de uma igreja, eu não posso deixar que obreiros, líderes, comecem a ensinar uma palavra, um evangelho que não está dentro das escrituras. Inventar coisas, criar coisas que não está dentro da escritura. Não posso. Eu tenho que estar dentro da palavra e pregar aquilo que está dentro da palavra. E todos aqueles que estão ali, liderados por mim, precisam entender isso. Que aqui, onde eu estou, onde Deus tem me colocado para liderar, não é lugar de mentiras, é lugar de essência de palavra. E a palavra tem que reinar. Todo verdadeiro líder do reino de Deus deve batalhar incansavelmente em prol da verdade. Aí ele fala sobre um teólogo, John, à luz de 1 Timóteo 1,15, que ele vai apresentar um sumário do evangelho, um resumo do evangelho. Vamos ver aí de 1 Timóteo 1,15 primeiro, para a gente saber do que ele está falando. Essa declaração é fiel e digna de plena aceitação. Que declaração? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Primeira coisa, eu vou pregar a palavra, eu tenho que entender quem eu sou, um pecador. Eu não sou santo, eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho uma responsabilidade maior se eu sou um pastor titular, se eu sou um obreiro, se eu sou um diácono, eu tenho uma responsabilidade maior talvez que um membro que está chegando na igreja. Amém. Eu devo ter um conhecimento também maior, eu tenho que ter buscado mais, porque eu já estou ali há mais tempo. Eu tenho que manejar a palavra muito mais do que ele está começando e eu já estou há algum tempo. Certo? Então, eu só tenho uma coisa para pregar. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou um deles.
Eu não posso pregar que todo mundo é pecador. E eu não sou. Porque a palavra de Deus diz que todos estavam destituídos da glória. Entramos na videira através da própria videira, que é Jesus Cristo. Fomos enxertados nele. Porque ele morreu na cruz, levou nossos pecados sobre ele, sofreu a maldição que ia ser nossa, pagou o preço, ressuscitou, venceu a morte e agora vai nos mostrar o caminho de volta para casa. Para nós estarmos na Nova Jerusalém, toda a eternidade. Entendeu? Então a pregação do Evangelho é essa. Qual é a pregação do Evangelho? Ah, eu vou pregar isso aqui. Não, vou pregar que Jesus, eu não tenho que contar a minha história, a minha vida, eu posso até dar um testemunho do que Jesus realizou em mim. Amém. Paulo dava testemunho do encontro dele com Jesus, mas o que eu tenho que pregar é Jesus Cristo, de Gênesis e Apocalipse. Eu posso contar a história de Daniel, eu posso contar a história de Moisés, mas eu tenho que falar de Jesus Cristo, porque todos eles estão tipificando o Cristo que viria, o Messias. E o Messias veio, e nós estamos aqui para pregar o Messias. Ele veio, Jesus veio realizar o plano de Deus, e o plano de Deus é a salvação, é nos levar de volta para o jardim, de onde nós nunca devíamos ter saído. Muito bem. Vamos ver aí o sumário, o resumo do Evangelho que esse John nos apresenta, esse teólogo. Em primeiro lugar, o conteúdo do Evangelho é verdadeiro, digno de aceitação e diferente dos ensinos especulativos. Não se duvida da palavra, não tem o que se duvidar da palavra, não tem. Em segundo lugar, o que o Evangelho oferece é para ter uma aceitação universal. O Evangelho tem de ser feito conhecido às nações. O Evangelho não é para igreja tal, fulano de tal, ciclano de tal. O Evangelho é para todos. Todos. Jesus morreu por todos. Todos precisam ter a oportunidade de escolher a salvação. Espera aí só um instantinho. Voltando. Ao vivo e a cores é assim, né? Então vamos lá. Terceiro lugar, a essência do Evangelho é Cristo, que veio para salvar os pecadores. Como eu disse, eu não tenho que pregar outra coisa. Ainda que eu fale de Daniel, de Moisés, de Davi, eu vou falar de Cristo, porque todos esses homens, inclusive eles são destacados pela fé sobrenatural que eles tinham, porque eles conseguiram em tempos antigos, antes de Jesus vir, conhecer Jesus e saber que ele viria se materializar na terra. Experiências lindas eles tiveram. Quando Davi fala, eu vi o meu Senhor se assentar ao lado, né? Porque Davi sabia que ele tinha um Senhor que viria da genealogia dele, terrenamente falando, mas que seria maior do que ele, porque vinha dos céus. E seria o Rei eterno. Ele foi um rei temporário, mas esse aí que viria, Jesus Cristo, nosso Senhor, vai ser um rei eterno. Aleluia. Em quarto lugar, a aplicação do Evangelho é pessoal. Antes de pregar para os outros, eu tenho que receber. Lembra da mulher samaritana? Cara, ela recebe a água da vida. Ela não pode dar o que ela não tem. Ela não tinha, como é que ela ia dar? Ela recebeu de Cristo a água da vida. E ela foi distribuir para toda uma cidade essa água da vida. Então você tem que dar o que você tem. Se você verdadeiramente é convertido, você vai levar esta conversão para outros. Você vai pregar esse Cristo que vive e reina em você para outras pessoas. Sua abrangência universal é uma coisa, mas uma coisa bem diferente é o fato de que ele tem que ser individualmente aceito. Eu tenho que pregar para todos, porque eu não sei quem é joio e quem é trigo. Mas nem todos serão salvos, porque a salvação é uma escolha, é individual. Deus nos dá essa liberdade de escolher. Eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou cear contigo. Quer dizer, eu vou ter intimidade contigo, eu vou ser o teu Senhor, o teu amado. Amém? Bom, já na época da igreja primitiva, os cristãos eram vítimas de loucura em nome do Evangelho de Jesus. Hoje não é diferente. Temos homens e mulheres que são capazes de pregar a palavra com ousadia e desfazer as falsificações, destruir as mentiras, porque muitos estão pregando mentiras, coisas que não são reais, que não estão na Bíblia,
Mas nós que temos a palavra de Deus verdadeira e que cremos nela e que vivemos ela, temos que fazer loucuras por conta do Evangelho e pregar a palavra que é Jesus Cristo, o Salvador, aquele que veio, morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Paulo nos apresenta um retrato falado, uma caricatura dessas pessoas que gostam de falsificar o Evangelho. E é muito útil para nós, para combatê-los, e sabemos que essas pessoas, esses líderes mentirosos, não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. Em toda a igreja existem aqueles que vão se levantar para ser líderes e vão estar no meio de nós, comendo conosco, mas ensinando mentiras, ensinando heresias. Então nós temos que tomar cuidado para poder entender aqueles que estão fazendo um trabalho fora daquilo que a palavra nos manda fazer. Timóteo tinha que lidar com essas pessoas lá em Éfeso. Era essas pessoas que Timóteo tinha que rebater. Timóteo tinha que tirar de frente de batalha. Você tinha que mostrar para o povo, que o povo gostava deles, que o povo gosta. Mas Timóteo tinha o compromisso de desmentir dentro da palavra, mostrando a verdade, aquilo que eles estavam falando. Por incrível que pareça, não eram pessoas de fora, são pessoas de dentro, né? Pessoas que têm influência. Vamos ver aí Atos 20, 20. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Paulo falando que ele pregava a palavra de casa em casa, para multidões, quem quisesse ouvir. Mas o que ele pregava era o Evangelho. Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que veio para salvar toda a humanidade, embora a gente saiba que nem todos serão salvos. E justamente as pessoas que começam a fazer esse trabalho, mentira, a ser os falsos mestres, ensinadores, são pessoas que trabalham com o ensino, que é onde o diabo quer usar, porque ele vai manipular, ele vai influenciar muitas pessoas, e a administração da igreja. São as pessoas que começam a corromper e se corromper. Primeiro ele se corrompe, depois ele quer corromper os outros, né? Ensinando mentiras. E aquela comunidade tinha uma liderança plural. Eram muitos que lideravam ali. Não era só um líder, existiam vários líderes. Tanto que há uma divisão lá. Eu sou de fulano, né? A gente sabe, conhece bem essa história. 1 Timóteo 5,17. Vamos ver aí. 1 Timóteo 5,17. Diz o seguinte: os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do ensino. O obreiro é digno do seu salário. Aquele que deixa tudo, porque Deus mandou para se dedicar a cuidar do rebanho, ele é digno de um salário. Não aquele que deixa o povo sem passar necessidade e ele pega o dinheiro do povo e fica rico. Não é isso. Eu fui chamado não para ficar rica, mas para anunciar a palavra de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, me abençoa, né? No entrar de oferta, no entrar de dízimo, ao pagar as contas da sua casa, suprir a necessidade da sua casa, ele também supre a minha necessidade, como era feito com os levitas no templo do tabernáculo, né? Todos tinham herança, todos ganharam terra onde eles iam trabalhar para produzir. Os levitas não, eles não podiam ficar ocupados com outras coisas, eles tinham que cuidar da casa do Senhor. Então era justo que todos eles trouxessem os seus dízimos, suas ofertas, entregassem, e uma parte dessa oferta o Senhor direcionava para essas pessoas que estavam ali para se dedicar ao trabalho e à obra de Deus. Não eram para ficar ricos. Eles tinham terra, Deus deu terra a eles, mas não para produzir.
Eles não tinham heranças, eles tinham um lugar para viver, uma casa, um terreno, um sítio, lá como fosse, para viver, porque o trabalho deles era no tabernáculo. E hoje não é diferente. Aquele que é chamado para o ministério, o pastor, é difícil, é muito, quase que impossível. Eu sei que tem pastores que trabalham e conciliam a igreja, mas isso é uma coisa muito rara, porque não há como, às vezes, você conciliar, não dá. Eu mesma deixei a minha parte secular. Estudei, me formei, mas deixei para cuidar da obra, porque o meu tempo é todo envolvido com obra, com almas, com cuidar de pessoas. Tenho a casa para cuidar, tenho um marido, meus filhos já são criados, mas nós nunca deixamos de cuidar de filhos, de netos, mas existe uma responsabilidade maior sobre mim, que é cuidar de vidas. E quando eu faço isso com excelência, o próprio Deus provê na sua casa. Desperta a igreja, toca o coração para que todos dizimem, ofertem, e aí eu possa ter também o recurso para eu ter minhas coisas pessoais, de forma que agrade ao Senhor. Mas não, eu não posso usufruir das coisas de Deus para ficar rica e deixar o povo sem as coisas, deixar pessoas sem uma cesta básica, sem ajudar um irmão. Não, meu propósito primeiramente é cuidar do rebanho. Eu vou dar conta a Deus desse rebanho. E você vai dar conta daqueles que Deus colocou sob a sua liderança. Muito bem. Paulo vem tratando sobre os falsos mestres, chegando nos versículos 18 a 20, nós vimos aí, e ele fala de si mesmo. Agora compete a Timóteo escolher a quem seguir. Ele fala para Timóteo, você vai escolher, você vai ver lá os falsos ensinos, você vai ter que escolher a quem seguir entre esses dois. Por um lado, Paulo está pedindo com insistência para silenciar os falsos mestres. Era o que Paulo tinha pedido a Timóteo para fazer em Éfeso. Por outro lado, Timóteo tinha de sentir a insidiosa influência das especulações dele. Eles iam encher Timóteo de perguntas, eles iam botar Timóteo na parede, entendeu? Para que Timóteo também fosse persuadido a entrar na deles e deixar Paulo de lado. E Timóteo tinha que entender. Quem é que está falando a verdade? Não é aquele que me mentoreou até aqui? Não é Paulo? Eu não vi toda a trajetória dele, não vi como ele prega, não vi a palavra, não conheci o mesmo evangelho que ele tem pregado e que eu agora estou pregando? Não é para ele permanecer neutro. Timóteo não podia permanecer neutro ou sob um muro. Mesmo ele sendo um jovem, 30 e poucos anos, como eu disse, naquela geração, 40 anos era jovem, tá? Inexperiente, ele não tinha muita experiência, embora ele tivesse já há anos, desde 17 anos, andando com Paulo, vivenciando situações, já tinha ido para a igreja de Tessalônica, já tinha vivido uma experiência naquela igreja como líder. Passível de ser um influenciador. Ele não era uma pessoa assim que, sabe, aquela pessoa que já chega influenciando, ele não era assim, ele era tímido. Tanto agora como naquela época, a verdade exige que nos posicionemos. No versículo 20, nós vimos aí, são mencionados 2 exemplos desse tipo de ruínas na fé. 2 pessoas que influenciavam negativamente aquele povo. Nós vimos quem é. Himeneu e Alexandre, né? Observe que ao citar esses 2 ex-obreiros, Paulo deixa claro que eles haviam falhado no processo de combater o bom combate. Porque eles não estavam pregando a palavra que eles aprenderam. O que eles aprenderam com Paulo não foi nada daquilo que eles estavam fazendo. Em defesa da verdade de Deus. Por isso naufragaram espiritualmente, os quais foram expulsos da comunidade, por não conservarem os conteúdos essenciais da fé cristã e a palavra da verdade, se desviando assim do projeto de Deus. Quando a pessoa já não está mais pregando o evangelho, tem que sair, tem que ser tirada. Não tem como a pessoa ficar contaminando outras pessoas, enganando outras pessoas. Himeneu tinha um ensino que era como gangrena ou câncer. Olha que coisa horrível. Você sabe o que é uma gangrena? O que é um câncer? Uma coisa que vai comendo todo o corpo. Começa lá num lugarzinho, daqui a pouco está no outro lado, está não sei aonde. Come o corpo humano, destrói o corpo humano. E o que eles ensinavam, o que Himeneu ensinava, estava se alastrando. Vamos ver aí, 2 Timóteo 2, já vimos, né? Vamos ver de novo. 2 Timóteo
2, 17 e 18. Agora vamos ver o 17 também. E tais palavras se alastrarão como câncer. A própria palavra diz isso. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Ainda tinha outro aí, o Fileto. Eles se desviaram da verdade. Eles primeiro se desviam, proclamando que a ressurreição já aconteceu. E com isso corrompem a fé de alguns. Quantos saíram do caminho por causa desse ensino errado? Quando Paulo disse que Jesus ressuscitou e que ele foi preparar lugar e que ele ia voltar, mas não voltou ainda. Não aconteceu ressurreição para ninguém, só para ele. Ele foi a primícia e ele ainda continua sendo até que ele toque a trombeta e todos nós, judeus e gentios, que são a noiva de Cristo hoje, judeus que acreditam em Jesus e os gentios que colocaram suas vidas nas mãos de Jesus, creram nele como aquele que veio cumprir o plano de Deus e é o nosso Senhor e Salvador. Esses sim vão ouvir o som da trombeta e vão passar pela ressurreição. E eles estavam ensinando o quê? Não, Jesus já veio, Jesus já ressuscitou todo mundo. Quem tinha que ressuscitar já ressuscitou. Em nome de Jesus. Uma mentira gravíssima, mas que estava destruindo a igreja de Éfeso, acabando com a fé original, a fé que foi pregada através da palavra genuína e dividindo inclusive o povo, né? E era isso que esse é o grande desafio de Timóteo, ir lá desmentir essas mentiras, né? E enfraquecia a fé das pessoas com esses falsos ensinos. Alexandre era outro que causava muitos males e desconforto para Paulo. Vimos aí em 2 Timóteo 4:14. Falando de Alexandre, nós já vimos, né, que ele prejudicou severamente a Paulo, né, e Paulo também já tinha dito que já tinha entregue ele para Satanás. Portanto, nem cargos eclesiásticos, nem títulos acadêmicos protegem alguém do perigo de desviar-se para discursos vazios. Quando a pessoa conhece a palavra, foi consagrado a algum cargo, alguma coisa importante, a dirigir uma igreja, se essa pessoa não tiver um lugar secreto, o lugar de buscar a Deus todos os dias, o lugar de buscar a presença de Deus, de estar envolvido com a palavra, de aprender com a palavra todos os dias, essa pessoa não vai crescer espiritualmente. O que vai crescer nela, de repente ela é uma pessoa que tem cultura, conhecimento da terra, e ela vai começar a usar isso para sobrepor o conhecimento da palavra que ela não está tendo. E se ela não busca a palavra, se ela não tem a presença, ela também não tem o Espírito Santo, que é aquele que revela, é aquele que dá autoridade, é aquele que enche a nossa boca com a palavra que sai da boca de Deus. Porque nós, por mais conhecimento que temos, Paulo era uma pessoa que estudou aos pés de esqueci o nome, de Galileu. Conhecia a lei como ninguém. Mas na hora que ele conhece Jesus, que cumpriu toda a lei, que era perfeito, ele entende que ele nunca seria capaz de cumprir toda a lei. Ele era um pecador, um falho, que a lei Deus deu para que desse parâmetro ao ser humano, para que o ser humano soubesse o que era certo e o que era errado, e se desviasse do mal. Mas nem isso nós conseguimos fazer muitas vezes. Então, apesar daquele todo conhecimento, ele se esvazia, ele bota tudo para fora, e começa a entender que ele precisa se encher de Jesus, da palavra, viver aquela palavra verdadeiramente, que ele não vivia, ele só conhecia de leituras, de textos, de letra, mas que ele vivia agora intensamente essa palavra. Então, era o que Paulo colocava, né, na sua vida, era buscar, como Jesus disse, busca o meu reino, dessas outras coisas que eu cuido. Busca o meu reino. Buscar o reino é ler a palavra todos os dias, é ter comunhão, é ter intimidade, um momento com Deus todos os dias, tá? E então nem cargo vai te livrar disso. Você ter um cargo, mais ainda, você precisa estar ligado. Muitas igrejas hoje têm se mostrado frouxas no combate aos falsos ensinos.
porque fica com medo de desagradar o povo, então vai lá e conta história pro povo, fala o que o povo quer ouvir. Meu amado, eu não tenho que pregar o que o povo quer ouvir, eu tenho que pregar a palavra de Deus, e o Espírito Santo faz o papel dele de convencer o homem do pecado e levar o homem ao arrependimento. Timóteo possui duas coisas valiosas que ele vai ter que guardar: o tesouro não subjetivo, que é chamado fé. Ele tinha fé, ele tinha que continuar tendo essa fé no Senhor Jesus, na palavra de Deus. A fé apostólica. E o outro tesouro subjetivo, referido como a boa consciência. Além disso, essas duas coisas precisam ser mantidas juntas, que é precisamente o que Emineu e Alexandre deixaram de fazer. De ter fé e de ter uma sã consciência. Uma boa consciência. Além do mais, para Timóteo superar tudo isso, ele precisava se firmar constantemente no seu chamado espiritual, profecias. E não esquecer de que a sua liderança deveria estar norteada por uma opção transparente pela vida e pela ética. Ele seguia alguém que vivia o que pregava. E ele tinha que permanecer nesta posição, com esta conduta, para aqueles que o seguissem aquele que dirigia a vida dele, que era Jesus Cristo. E não esquecer que a sua liderança devia estar norteada por uma opção transparente, como eu já falei, de vida e ética, e por um compromisso sério com as práticas justas, por uma boa consciência e uma fé sem fingimento. Somente assim Timóteo estaria apto a se distinguir dos... Ele tinha que mostrar a diferença daqueles homens. Ele tinha que pregar a palavra e mostrar que ele vivia esta palavra. E quando eu vivo a palavra, eu prego essa palavra com convicção, com autoridade que vem de Deus sobre a minha vida. E aí o Espírito Santo convence o homem que ele é um pecador e que precisa de Deus. Essa palavra vai entrar na alma e no espírito, dividir alma e espírito e convencer essa pessoa que ele é um necessitado do amor de Deus, da misericórdia, da graça de Deus. E era isso que Timóteo precisava fazer para se tornar diferente daqueles falsos mestres, que agiam com segundas intenções, se nutrindo de uma religiosidade fingida, usando o nome de Deus para benefício próprio, como muitos fizeram no decorrer da história, e como muitos fazem até o dia de hoje, tá? Para ganhar benefício. Para terminarmos, vimos que a missão de Timóteo incluía trazer de volta a verdade alguns que haviam se desviado dos princípios da palavra. Ele tinha que aqueles que estavam sendo enganados, entrando na de Alexandre, de Fileto, tirar eles de volta, resgatar aquelas vidas, né? Trazê-las de volta para o original, né? E talvez essa fosse a maior urgência. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé sincera. Portanto, faltava algo de essencial na vida dessa gente: a transformação pessoal. E mais, uma consciência má é a mãe de todas as heresias. Calvino já falava isso, né? Se eu me deixo levar pelas coisas ruins, pelas maldades, pelo engano, pela vontade de ser corrupto, vontade de enganar as pessoas, de tirar proveito das coisas, em nome de Deus, em nome da palavra, eu vou só corromper aqueles que estão em volta de mim. E o compromisso de Timóteo era, com amor, mostrar que eles estavam errados e que Jesus não queria nada disso. Ele queria que você conhecesse a verdade, conhecesse Ele. Que Ele era o único que vai levar a gente para a eternidade. Timóteo está sendo instruído a submeter aos falsos mestres em seus ensinos 2 testes. Que testes eram esses que Timóteo tinha que submeter àqueles homens? O ensino deles deveria ser julgado por aquilo que produz. Ah, você está pregando a palavra? Então qual é o fruto? Me mostra o fruto. Porque a palavra de Deus diz que a boa árvore é conhecida pelos seus frutos. Se uma árvore é muito bonita, mas dá frutos estragados, é porque ela está contaminada por dentro de coisas ruins. Então, se ela é uma boa árvore, ela tem que dar frutos bons. E era isso que ele tinha que mostrar para aqueles homens. Cadê o fruto do que vocês estão pregando? É a palavra de Deus? Cadê o fruto? Porque a palavra de Deus produz o quê? Arrependimento, mudança, transformação de vida. Se aquelas pessoas continuavam fazendo coisas erradas, inclusive eles que pregavam, que fruto havia nisso aí? Porque o fruto do Evangelho é transformação de vida. Somente assim ficaria evidente a irrelevância e esterilidade do que é especulativo e vão.
De contrapartida, o verdadeiro ministério é obra de Deus, que é pela fé. Quando a palavra de Deus é pregada verdadeiramente, entra no coração do homem, faz o homem pensar quem ele é e quem é Deus, né, para ele. E ele aceita ser servo do Senhor, ser filho de Deus, aceita que ele foi enxertado, que a graça, que aquilo que ele não merecia foi dado a ele. A condição de se juntar a Deus, de ser um com Jesus, para viver com ele uma eternidade. Quando isso está dentro das entranhas do homem, dentro dele, ele vai produzir bons frutos, ele vai anunciar esse evangelho com alegria, ele vai repartir esse pão que ele tem, que é Jesus Cristo, para outras pessoas. E o fruto vai ser o fruto bom. O outro ponto é que o ensino deles deveria ser julgado pelo crivo do padrão da sã doutrina. A sã doutrina aqui vai além de ser algo correto, trata de ser saudável. Não é só porque é certinho, não. É porque faz bem. Faz bem, a sã doutrina, a palavra faz bem, te traz coisas boas, traz alegria, te traz paz que excede todo entendimento, te traz verdade. A sã doutrina é o padrão segundo o qual todo ensino deve ser testado, saudável em si e saudável na sua influência. E essa doutrina estava bem definida nessa época. Suas características essenciais estavam cristalizadas no glorioso Evangelho, no Evangelho do Deus bendito. Amém? A sã doutrina trazia paz, trazia entendimento, trazia alegria, trazia comunhão, trazia vontade de ajudar um ao outro. Lembra da igreja de Atos? Aquele amor que inundou aquela igreja, que fez todo mundo vender tudo que era seu e repartir, e ninguém tinha rico, não tinha pobre, todos viviam em comunhão ali, em amor. É isso aí, é o fruto do que a sã doutrina, do que a palavra verdadeira de Deus faz dentro de nós. Nós não somos bons, mas passamos a produzir bons frutos quando a palavra está em nós, quando o Espírito Santo habita dentro de nós através da palavra de Deus. Então, os estudiosos afirmam que a palavra doutrina veio a significar as verdades essenciais, os princípios, uma filosofia ou religião. Paulo usou esta palavra ao escrever para Timóteo, para se referir às verdades imutáveis, verdades que não mudam do Evangelho. Teria que ser drástico para proteger a igreja. Esse ordenar implica em conhecer as normas, os protocolos. Nós sabemos que a lei é boa, mas nenhum homem foi capaz de cumpri-la, só Jesus Cristo. Tomar atitude advertindo contra as consequências imediatas e escatológicas, aquelas que virão, as futuras. Porque a mentira vai trazer decadência, queda, destruição. O diabo veio para matar, roubar e destruir. É o que ele vai fazer com aquele homem que se embrenha na mentira. Mas aquele que busca a verdade, ele vai ter uma vida abençoada aqui e por toda a eternidade. Então, como líderes, nós temos que desmentir todo esse engano de Satanás. Tudo aquilo que ele procura fazer para tirar a gente de dentro das escrituras e da palavra. Muitos hoje estão pregando em igrejas lotadas, enganando o povo. Jesus veio para curar, para libertar, para abençoar, providenciar, prosperar. Mas o que ele quer é nos salvar. É que a gente se mantenha rico ou pobre. Como Paulo diz, sem viver na abastança, sem viver na escassez. Rico ou pobre, que a gente viva para ele e com ele. E tenha paz que excede todo entendimento, alegria do Espírito. E produza e dê isso para outros. Reparta com outros aquilo que nós temos de maior tesouro, que é Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Que você aplique a palavra de Deus todos os dias. E tome cuidado com os falsos ensinos. Não vá na onda de ninguém. Não queira encher a igreja com ensinos mentirosos. Mas procure a palavra da verdade. Porque quem vai trazer as almas é Jesus Cristo para dentro da igreja. E você vai ser bem-aventurado, abençoado. E não vai te faltar nada. Porque o Senhor é o teu pastor. Vai ter lutas, dificuldades, aflições. Mas Ele vai estar sempre suprindo em glória todas as tuas necessidades. Deus abençoe. Tá? E a gente volta breve, para terminarmos o nosso estudo de liderança. Amém? A paz.